Bom dia, cavaleiros e damas, Colégio Ângulo, ensino médio, primeiro ano, né? Na semana passada, nós disponibilizamos esse PowerPoint aí para vocês, né? Para nossa revisão para a prova trimestral e para o simulado, né? Então, nós já começamos a fazer um passeio. Como eu havia combinado com vocês, nós dividiríamos essa revisão em duas partes, para não ficar pesado, para não ficar cansativo, né? Para vocês não terem aí um vídeo de 20, 30 minutos, né? Para não ficar cansativo para todo mundo. Então, hoje, nós vamos fazer, né, encerrar a nossa revisão, para que vocês possam fazer uma prova muito tranquila, muito segura, né? Na semana passada eu passei para vocês essa lista aí de conteúdos, quais eram os conteúdos que nós cobraríamos na prova trimestral, né? Também vimos aí o conteúdo que vai ser cobrado no simulado, nós já havíamos combinado isso antes. E aí nós corrigimos o nosso teste, fizemos a correção do teste, do último teste do dia 26, que também versa sobre um dos assuntos, né, da variação linguística, que versa sobre um dos assuntos da prova trimestral, né, e nós vimos o exemplo de variação diastrástica, de variação diatópica, né, com regionalismo, vimos aí o exemplo de variação diafásica, né, de linguagem formal ou informal. E aí na nossa revisão da semana passada, nós falamos de variação linguística, né, que é a competência, os vários formatos da língua, ao passar do tempo, por uso do falante. Falamos da variação diafásica, linguagem formal ou informal. Falamos da variação histórica, que tem a ver com neologismo, com estrangeirismo, ou variação etária, né? Pessoas de idades diferentes falam de modos diferentes. Falamos também da variação diatópica, tópicos de lugar, que tem a ver com regionalismo, com a variação das diferentes regiões, das diferentes culturas. Depois falamos da variação diastrástica, que tem a ver com a convivência dos grupos sociais, não foi isso? Depois nós fizemos um passeio pela situação problemas. Eu vou identificar o problema, observar o contexto, analisar, verificar, concluir. Vimos aí, fizemos um passeio pelos principais problemas mundiais abordados no Enem hoje, né? Que são tantos os problemas, aqui a gente citou só alguns, né? Mas no primeiro vídeo que nós trabalhamos só grandes problemas mundiais, nós falamos de todos, nós caminhamos por todos, né? E também falamos da variação da estrutura da palavra, né? Processo de estrutura da palavra, que são os elementos mórficos, né? A menor unidade significativa de cada palavra. Aí lembrando que os nomes, né? Então, quais são os principais elementos mórficos? O radical, que é a base, aquela parte que não se repete. A vogal temática, né? Que é a vogal que se repete, que vem logo depois do radical. Não posso confundir a vogal temática com desinência de gênero, né? Que separa masculino e feminino. Então, se o nome tem masculino e feminino, é desinência de gênero. Se o nome é só no feminino ou só no masculino, vogal temática. Temos também os afixos, que são prefixos e sufixos, que nos ajudam a criar novas palavras, né? Então, nós vimos todos esses elementos aí a semana passada, né? Falamos das vogais, das desinências nominais, que são desinências de gênero e de número, e as desinências verbais, que são desinência modo temporal e desinência número pessoal. Depois falamos dos afixos. O que são afixos? São os braços, né, que eu acrescento antes do radical, aí é prefixo. Depois do radical, sufixo. Correto? Aí vimos esses exemplos todos aí. Falamos da vogal ou consoante de ligação, né, quando nós temos aí elementos que vão ligar, eles só são elementos fonéticos, né, só para acertar o som da palavra. E aí depois nós falamos de processo de formação de palavras, ou seja, eu crio palavras através de derivação, quando é prefixo, eu acrescento antes, sufixo depois, prefixal e sufixal, quando eu acrescento antes e acrescento depois, né? Parasintética, eu acrescento antes ou depois, mas elas têm que caminhar juntas, por exemplo, entardecer, envelhecer, ou eu coloco os dois, ou eu não coloco nenhum. Né? Falamos de derivação regressiva, imprópria, e o outro processo de formação, que é a composição, que eu tenho por aglutinação e por justa posição, correto? E aí nós vimos, né, derivação prefixal, acrescento antes, então, por exemplo, fazer, eu tenho refazer, sufixal, eu tenho, por exemplo, feliz, aí eu coloco felizmente,
né? Eu tenho estudo, eu acrescento, coloco estudante, belo, beleza. A derivação prefixal e sufixal. Vou acrescentar prefixos e sufixos, mas eles são independentes. Posso colocar antes, posso colocar um ou outro independente. Então, por exemplo, imortalidade. Se eu tirar o in, a palavra mortalidade continua existindo. Por isso que é prefixal e sufixal, para ser diferenciada da parasintética, em que eu tenho que colocar os dois ao mesmo tempo. Tem a palavra magro, aí eu vou criar emagrecer. Coloquei antes e coloquei depois, mas os dois têm que caminhar juntos. Correto? A derivação regressiva é quando eu transformo aí, vamos dizer assim, eu vou diminuir a palavra, ela sai de um verbo, tanto é que ela é chamada de regressiva ou de verbal, porque ela vai sair de um verbo, correto? E vai se transformar em substantivo. Então, por exemplo, debater vira debate, perder vira perda. A derivação imprópria, quando muda a classe gramatical. Então, jantar é um verbo, mas se eu colocar o jantar, virou substantivo. O processo de composição, né? Eu vou formar duas palavras através de composição, eu vou juntar, né? Vamos imaginar o seguinte, vou pegar duas palavras e criar outra. Aí a justaposição quando não há perda de fonema. Então, surdo, mudo, guarda-roupa, abre-latas, pontapé. O que eu tenho ali? Juntei uma palavra, duas palavras e criei uma nova palavra, não houve perda de fonema. Mas se houver a perda de fonema, aí eu vou falar que é aglutinação. Por exemplo, planalto, plano mais alto, aguardente, água mais ardente, fidalgo, filho de algo ou de alguém. Correto? Os neologismos nós já havíamos falado, né? São quando eu crio palavras por necessidade linguística. O hibridismo, quando eu vou juntar duas palavras de origens diferentes, a gente geralmente cobra isso muito pouco, mas é importante lembrar. Então, por exemplo, tem sociologia, sócio do latim e logia do grego, correto? A abreviação, quando eu vou reduzir a palavra no máximo que ela não perca o sentido. Então, por exemplo, motocicleta, eu falo moto, fotografia, eu falo foto, pneumático, eu falo pneu, né? As siglas são as siglas que a gente conhece aí, né? Os tantos IR, ICMS, IPVA, IPTU, né, que a gente paga tão caro aí no nosso dia a dia. Bom, outra parte importante da nossa prova diz respeito à acentuação de palavras, né? Então, quais são as regras básicas? As monossílabas são acentuadas as monossílabas tônicas terminadas em A, E, O, E. Então, fé, mês, pá, nós. As oxítonas também seguem essa regra, né? Oxítonas terminadas em A, E, O, em ou ens são acentuadas. Então, vatapá, carajé, carimbó, porém, vinténs. As proparoxítonas são as mais bacanas, né? Toda palavra proparoxítona é acentuada. É a antepenúltima sílaba, que é a sílaba tônica. Então, página, técnico, póstumo. As paroxítonas são acentuadas apenas aquelas que são terminadas em i e u, seguido ou não de s, ou seja, pode estar no singular ou no plural, e uns, né? A regra Rouxinol, né? L, N, R, X, PS, ão e ditom. Então, por exemplo, lápis, táxi, vírus, fórum, estável, Amazônia, vôlei, tríceps, imã, órfão, órgão. Os hiatos, eles são importantes, né, na nossa acentuação aí. O que é um hiato? É sequência de duas vogais formando em sílabas separadas, né? Então, por exemplo, tem ciúmes, eu tenho duas vogais, o i e o u, mas eles ficam em sílabas separadas. Quando isso ocorre e o i e o u ficam sozinhos formando uma sílaba, aí nesse caso ele vai ser acentuado. Então tem aí, ó, ciúme, país, baú, viúva, faísca. Mas uma dica importante, se ele for seguido de NH, R, Z, L, N ou E, o hiato não vai ter acento. Então, por exemplo, bainha, raiz, ruim, ainda, Raul. Embora eles sejam acentuados, eles sejam hiatos, eles não vão ser acentuados. Algumas coisas que são importantes para a gente lembrar, né, das regras especiais, que é o acento diferencial. Então, por com acento por verbo, diferencia de por preposição. Pode, passado, diferencia de pode, presente. O que, substantivado, diferencia do que, só conectivo. Os verbos ter e vir, né? Ele tem, ele vem no singular sem acento. Ele tem e eles vêm plural. Importante também lembrar do acento do porquê, né? O porquê, junto com acento, ele é uma palavra substantivada, né? Então, o porquê, o motivo, a razão.
E o porquê junto é equivalendo a pois, a já que, a visto que. Lembrando que perderam acento. O para diferenciava para de preposição e para verbo, agora nenhum dos dois tem acento. E as paroxítonas terminadas em ditongos abertos, então, ideia, plateia, assembleia, agora sem acento. Aquelas duplas, aqueles grupos, né, os verbos crer, ler, dar e ver, que antes eram acentuados, não são mais acentuados no plural. Então, creem, leem, veem, deem, sem acento, né? Outra coisa importante que nós vimos, estudamos juntos, foi a semântica básica, né? Então, palavras homônimas. O que são palavras homônimas? São palavras iguais, ou na escrita ou na pronúncia. Então, mal com U, contrário de bom, diferente de mal com L, contrário de bem. O A com H, indicando passado. O A simples, preposição, né? Ou artigo. Vimos também o porquê, os porquês, né? Porque junto, causa, né, equivale a pois, o porquê separado cria interrogativa indireta ou razão pela qual, motivo pelo qual. O porquê escrito junto com acento é o porquê, ele é um substantivo, e o porquê separado com acento, lá no finalzinho da frase, você não vê? Por quê? Parônimos são palavras parecidas na pronúncia ou na escrita, assim como onde e aonde. Elas não são iguais, igual acontece com os homônimos, elas são parecidas. Emergir e imergir, né? Então, com essa revisão, pessoal, nós temos aí um passeio por todos os conteúdos, né, que foram vistos dentro do nosso primeiro trimestre, com muita calma, com muita tranquilidade, aqui pelas aulas do YouTube, pelas aulas no Zoom, né? E aí a gente espera que essa revisão possa facilitar, né, dar um direcionamento para vocês, né? O objetivo é esse, direcionar, né, os estudos de vocês aí, né, que antecedem, na verdade a gente estuda todos os dias, mas é só para fazer aí um passeio por todos os conteúdos que vimos até então. Grande beijo, sucesso a todos!